Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques da Segunda Física e estamos aí iniciando mais uma semana com mais alguns conteúdos, tá? Esta é a 30ª semana de conteúdos de física, tá certo? Lembrando que a gente teve umas semanas aí para trás que eram várias semanas de uma só, né? Que era justamente para fazer a reposição de um período que a gente ficou sem aula, né? Então, no final das contas, a gente já tem bem mais do que 30 semanas de estudos online. Tá bom? Então, pessoal, o tema de hoje, tá, é forças magnéticas em condutores percorridos por corrente. Tá? Nós vimos aqui nas últimas aulas que quando você tem uma carga, onde essa carga ela se move dentro de um campo magnético, tá? Passa a agir uma força sobre esta carga, tá certo? Ela passa a sofrer a ação de uma força, tá? Sobre essa carga devido ao seu movimento acontecer na presença de um campo. Essa força é o que nós chamamos de força magnética, tá certo? Só, pessoal, que percebam bem, quando essa carga ela se move dentro de um condutor, tá certo? Perceba que ela está se movendo dentro de um condutor e este condutor está dentro de um campo magnético. Tá? Então, de maneira lógica, essa carga ainda vai sofrer a ação do campo magnético. Isso vai fazer com que uma força atue sobre ela. Só que como essa carga ela viaja, tá? Ela transita dentro do condutor, então, no final das contas, o condutor ele também sofrerá uma força magnética. Tá? Aqui será justamente o estudo da nossa aula de hoje. Tá bom? Pois bem, então vamos imaginar aqui a seguinte situação. Tá? Vamos pegar aqui o caso mais simples. Tá? Imagine aqui um campo magnético. Que eu tenho aqui um campo magnético entrando aqui na tela, tá? O campo magnético está entrando aqui na tela. Daí eu vou pegar um fio, tá? Um fio condutor, tá? Vou pegar esse fio e vou colocá-lo aqui dentro desse campo magnético. Tá? Esse fio aqui ele é um fio condutor e ele é percorrido por cargas elétricas, tá certo? Por cargas elétricas. Então imagine que nós tenhamos aqui cargas positivas se movendo aqui para a direita, tá? Então aqui é a direção do movimento dessas cargas, se movendo aqui para a direita. Pronto, beleza. Ótimo. Então, percebam bem, a parte desse fio, esse fio ele é maior, tá? Só que imagine que somente um pedaço ele ainda se prolonga para cá. Só que imagine que apenas um pedaço é que está aqui dentro desse campo magnético, tá? Mas imagine que ele é maior. Só que somente uma parte, tá? Vamos chamar essa parte aqui de ΔL, tá? Lembre-se que L é uma letra comum de se utilizar para representar comprimento. Então, pegamos aqui uma parte ΔL desse fio. Então, note bem, essas partículas aqui, essas partículas positivas, elas vão sofrer a ação de uma força magnética. Não é? Afinal de contas, você tem aqui o campo entrando, tá? Velocidade para a direita, como essas partículas elas são positivas, então a força magnética ela sai da palma da minha mão. Então, a força magnética aqui, que atua sobre elas, é uma força magnética positiva. Tá? Então, temos aqui, força magnética, aqui, temos outra força magnética, e aqui, mais uma força magnética. Certo? Então, como essas partículas, elas se movem em uma direção que é perpendicular à direção do campo, então a força magnética que atua sobre essas partículas é dado simplesmente por força magnética é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo, não é?
Pronto. Só que isso aqui é a representação da força magnética para apenas uma carga, para apenas uma carga, tá? Uma carga. Agora percebam bem, se nós fôssemos computar a força magnética das, sei lá, milhares de cargas que atravessam aqui esse condutor, nós teríamos que fazer uma soma, não é? Para encontrar a força magnética resultante. De maneira que nós podemos escrever esta força magnética da seguinte forma. Tá? A força magnética que atua sobre o condutor, vou chamar aqui de F, é igual às forças magnéticas que atuam, a soma das forças magnéticas que atuam em cada uma dessas cargas. Ou seja, é a força magnética da primeira carga, mais a força magnética da segunda carga, mais a força magnética da terceira, tá? E assim por diante até a última carga, né? Até a força magnética da enésima carga. Pronto. E essas forças aqui, todas elas são dadas por esta expressão. Tá? Todas elas são dadas por esta expressão. Então, a primeira coisa que nós vamos assumir é o seguinte. Imagine que os portadores de carga, essas partículas, tá? Todas elas são iguais. Isto é, todas elas possuem o mesmo valor de carga elétrica. E outra que elas se movem também com a mesma velocidade. Tá certo? Então, ó, percebam bem. Isso aqui, ó, vai ser igual a Fm, tá? A força magnética, que vai ser igual a carga 1 vezes a velocidade vezes o campo, mais a carga 2 vezes a velocidade vezes o campo, tá? Isso aqui, ó, é a força magnética para a primeira carga, isso aqui, ó, é a força magnética para a segunda carga e assim por diante. Então aqui, ó, mais força magnética para a terceira, a carga 3 vezes a velocidade vezes o campo, mais, né, reticências aqui, né? Mais a enésima carga vezes a velocidade vezes o campo. Aí assim vai, né? Acontece que a velocidade para todas essas partículas elas são iguais, tá certo? Elas são iguais, porque nós assumimos isso. E nós assumimos também que esses valores aqui vamos considerar que sejam iguais, tá certo? Então, ó, isso aqui nós podemos escrever da seguinte forma. Força magnética vai ser igual, tá? Eu posso colocar todas essas cargas em evidências. Tá? Da maneira que eu estou escrevendo aqui, é como se essas cargas fossem diferentes, tá bom? Mas aí depois a gente reforça, assumindo que elas são iguais, tá? Daí isso vai aparecer aqui no formalismo. Então vai ficar Q1 mais Q2 mais Q3 mais Qn, tá? Vezes a velocidade vezes o campo. Isso aqui, ó, é a soma de todas as cargas. Então vamos chamar isso aqui de um delta Q maiúsculo, tá? Um delta Qzão, tá? Que representa justamente a soma de todas essas cargas. Então, ó, a força magnética que atua sobre todas as cargas deste condutor, é a força resultante, será igual a ΔQ, tá? ΔQ vezes V vezes o campo. Tá, pronto. Beleza. Ótimo. Então, ó, vamos ficar aqui com esta expressão. Atentem aqui para esta expressão. Pronto. Esse ΔQ aqui, pessoal, é toda essa carga aqui, ó, é toda a carga que está aqui, ó, dentro, tá? Que está aqui, ó, imersa aqui, está dentro do fio e está imersa pelo campo magnético, tá? Pelo campo magnético. Então, o ΔQzão, ele representa toda esta carga aqui, ó, toda esta carga. Então, ó, percebam bem, essa carga aqui, ó, vamos considerar que ela leva um certo instante de tempo ΔT para percorrer, ó, toda essa distância aqui, ó. Vamos supor que ela leva um certo tempo ΔT para percorrer essa distância ΔR.
Só que ela percorre isso, tá, com uma velocidade v, que é justamente a velocidade de deslocamento da partícula, tá? A velocidade com a qual a partícula se move através do fio. Então vai ficar v, que é igual a delta L, que é o comprimento do fio, dividido aqui por delta T. Né? Então o V nós podemos escrever dessa maneira. Tá? Então vamos chamar isso aqui de equação 1, tá? E chamar essa aqui de equação 2. Pronto. Agora nós podemos fazer a seguinte coisa. Vamos pegar a equação 2, vamos pegar a equação 1 e substituir na equação 2. Então pegamos aqui a equação 1, tá? E substituímos na equação 2. Tá? Na equação 2. Então, isso aqui vai ficar dessa maneira. Vai ficar força magnética é igual a carga total vezes a velocidade. Só que quem é a velocidade? É o delta L dividido pelo delta T. Vezes quem? Vezes o campo. Né? Só que, mais ainda, nós podemos escrever isso aqui da seguinte maneira. Podemos pegar o delta Q dividido por delta T. Eu simplesmente coloquei esse delta T aqui. Vezes o delta L vezes o campo B. Só que isso aqui, pessoal, variação de carga por variação de campo, isso aqui é, na verdade, a corrente. Tá? Isso aqui é a corrente elétrica. E corrente elétrica nós representamos pela letra I. Portanto, isso aqui fica igual ao quê? Isso aqui fica igual a I vezes delta L vezes B. Portanto, a força magnética, tá? Portanto, a força magnética em um condutor, tá, percorrido por uma corrente, ele é dado pela o valor da corrente vezes o delta L vezes o campo. Tá? Pronto. Esta é a nossa expressão. Ou seja, quando um condutor ele está imerso dentro de um campo magnético e através desse condutor, tá, passa uma corrente, esse condutor ele sofre a ação de uma força. Tá? Ele sofre a ação de uma força. Tudo bem? De uma força magnética, que vai fazer com que esse condutor ele se mova. Tá? Ele se mova. Pronto. Então, o que vai acabar acontecendo aqui vai ser o seguinte, veja só. Sobre este condutor, tá, vai atuar aqui, vou colocar aqui dessa cor, vai atuar aqui uma força magnética puxando ele aqui para cima, tá? Sobre esse condutor vai atuar aqui uma certa força magnética, tá? Que puxa ele para cima. Onde essa força magnética aqui é justamente a soma, tá? É justamente o somatório, tá? O somatório de todas as forças que atuam em cada uma das partículas, tá bom? E essa força aqui, ela é dada por esta expressão, tá? Por esta expressão. Ok, pessoal. Agora, por exemplo, se para o caso geral, tá? O caso geral é quando um condutor, tá, ele não está perpendicular ao campo, tá? A direção da corrente elétrica ela não é perpendicular ao campo, ela possui uma certa direção. Então, para esse caso, aí aparece aquele seno, tá certo? Aí aparece o seno e a depender do campo, se é constante, a depender da resistência do condutor, se é constante, aí a coisa se complica um pouco. Tá? Se complica um pouco de maneira que acaba fugindo da nossa matemática, da matemática que a gente conhece e passa a exigir um formalismo mais sofisticado, técnicas mais sofisticadas para poder a gente calcular essa força. Tá? Mas para nós aqui, esse caso particular ele já está do bom tamanho. Tá? Já está do bom tamanho. Agora, entenda aqui uma coisa. Tá?
Entenda aqui uma coisa. Imagine o seguinte. Imagine que aqui, ó, tenha um campo magnético. Esse campo magnético aqui, vamos considerá-lo que ele seja um campo magnético horizontal para a direita. Pronto. Este aqui, ó, é um campo magnético, tá? Campo magnético horizontal para a direita. Se neste campo magnético nós colocarmos um condutor, imagine que a gente pegue um condutor e coloque ele aqui, tá? Tá aí o condutor. Suponha que ele é percorrido por uma corrente I, tá? Por uma corrente I aqui, ó, corrente I. A força magnética nesse caso aqui, ó, vamos chamar de caso A. A força magnética nesse caso aqui vai ser zero. Por quê? Lembrem-se que o seno, tá? Lembrem-se aqui do caso geral. Deixa eu só colocar aqui. Caso geral, que é o quê? Força magnética é igual a corrente vezes o ΔL, que é o comprimento do condutor, vezes o campo, vezes o seno de θ. Tá? Se o seno de θ for igual a 0 grau, tá? Se o θ for igual a 0 grau, o seno de θ igual a 0 grau, ou seja, o seno de 0 grau é igual a zero. Se o seno de 0 grau é zero, então a força magnética é igual a zero. Então, neste caso aqui, esse condutor ele não sofre nenhuma força. Tá? Ele pode estar aí, mas não vai sofrer nenhuma força. Tudo bem? Só que, se nós pegássemos esse condutor, tá? E colocássemos ele ainda na direção horizontal, só que com a corrente em direção contrária ao campo magnético. Tá? Essa aqui é uma situação B. Neste caso aqui também não haveria força. Por quê? Porque ó, o seno aqui, o ângulo de abertura, ó, temos aqui a corrente para cá, ó, e temos o campo para cá. Ó. Então, o ângulo de abertura entre esses dois, tá? Entre esses dois, bem, não pode ser vetores porque a corrente ela não é uma grandeza vetorial. No entanto, ela tem uma certa direção e sentido nesse caso aqui, tá? Então vamos chamar de vetores, tá? Mas corrente não é vetor. Então aqui, ó, o ângulo de abertura entre esses dois vetores é um ângulo de 180 graus. 180 graus. E nós sabemos que para um ângulo de 180 graus, o seno de 180, tá, é igual a zero. Se o seno de 180 é igual a zero, então a força magnética também será zero. Já se nós pegássemos aqui, ó, uma situação, se nós pegássemos aqui um caso onde onde o nosso condutor, tá, onde o nosso condutor estivesse perpendicular, tá bom? Estivesse aqui, ó, nesta direção aqui, ó, com digamos, com a corrente aqui para baixo. Neste caso aqui, ó, o ângulo de abertura, tá, que seria o caso C, o ângulo de abertura entre o campo e a corrente seria 90 graus, tá? E seno de 90 graus é igual a 1, né? Se o seno de 90 graus é igual a 1, então aqui a força magnética seria dada por aquela expressão inicial que diz que é a corrente vezes o ΔL vezes o B. Tá certo? Que é aquela expressão lá que nós obtivemos. Viu? Que nós obtivemos. Pronto. Então, pessoal, entendam bem. Então, esse condutor aqui, para onde seria a direção desta força aqui, né? Vamos avaliar, né? Campo para a direita, né? Corrente para baixo. Corrente para baixo. Lembre-se que o polegar, tá? Na regra da mão direita que eu expliquei anteriormente, o polegar ele se refere à velocidade das cargas, né? Só que a velocidade das cargas, no final das contas, acaba apontando para a corrente,
né? Até porque é o movimento ordenado dessas cargas elétricas que formam a corrente. Então esse polegar ele tanto serve para a corrente como para a velocidade. Então, ó, campo para a direita, velocidade para baixo. Então a palma da minha mão está saindo aqui, tá? Está saindo, tá? O vetor força ele sai aqui da palma da minha mão e nós representamos ele saindo aqui do plano. Tá? Lembrem-se que o símbolozinho de saindo é uma bolinha, né? Então nós representamos simplesmente assim, a força magnética saindo. Tá? A força magnética saindo do plano. Tudo bem? E isso aqui é uma análise, tá? Ainda é uma análise qualitativa da coisa. Tá? A gente chegou aí nessa expressão algébrica, mas a gente não usou ainda em termos quantitativos. Tudo bem? Pronto. Agora deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Pessoal, esse assunto, ele fundamenta, tá? Uma das aplicações mais importantes, tá? De toda... Tá aí. Ele fundamenta uma das aplicações mais importantes, tá, da nossa vida prática, da indústria, da tecnologia, que é justamente os motores, tá, os motores elétricos. Então, como é que nós podemos entender o princípio de funcionamento de um motor elétrico? É através da força magnética que atua sobre um condutor, tá, sobre um condutor que está dentro de um campo magnético. Eu não sei se vocês já pegaram aqueles motorzinhos, né? Aqueles motores de carrinho a controle remoto. É um motorzinho pequeno, tá? Não sei se já tiveram a curiosidade de abri-lo, mas quando você abre, o que você encontra é uma bobinazinha, tá? Um bolozinho de fio enrolado em um eixo, tá? E nas laterais internas desse motor tem ímãs, né? Ímãs, um polo norte e um polo sul, tá certo? De maneira que quando nós pegamos uma pilha, né, e conectamos lá nos polos do motor, ele começa a girar. Ou seja, a gente fez passar uma corrente ali, essa corrente, tá? Ela passou através de um condutor que estava dentro de um campo elétrico, tá? E a passagem dessa corrente neste condutor dentro do campo elétrico induziu uma força magnética que fez com que o motor rotacionasse. Então é isso que acontece. Então vamos analisar aqui, ó, um motor bem simples, tá? Só para vocês terem uma ideia, pelo menos qualitativa, de como é que um motor funciona. Então, ó, imagine aqui que tenhamos aqui dois ímãs, um polo norte e um polo sul. Lembrem-se que, tá? As linhas de campo elas saem aqui, ó, do polo norte para o polo sul, tá? Do polo norte para o polo sul. Tá? Mas eu vou tirá-las aqui para não poluir muito a nossa figura. E entre esses ímãs tem o que? Tem uma bobina, tá? Tem uma bobina que aqui ela está representada por esse retângulo, né? É como se fosse uma coisa assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês, tá? É como se fosse algo assim. Pronto. Isso aí é uma bobina. Isso aí é uma bobina. E sobre essa bobina, uma corrente elétrica ela vai passar, ela vai entrar aqui, ó, uma corrente elétrica. Digamos que essas partes aqui, elas são ligadas em uma bateria, tá? Elas são ligadas em uma bateria, tá? Mas eu não vou desenhar a bateria aqui para não complicar muito. De maneira que a corrente ela entra aqui desse lado, tá? Ela passa por aqui, ó. Depois ela percorre essa parte aqui, depois ela vem para cá, depois para cá, por último aqui e vem para cá, tá? Isso aqui é o percurso da corrente elétrica nesta bobina.
Tá? E aqui nós temos um observador, né? Esse observador ele está olhando para a bobina. Tá? Então eu vou desenhar o que o observador ele está vendo agora nessa posição que está aí, né? Então nesta posição o observador observa uma coisa assim. Aqui está o polo negativo, tá? Aqui está o polo, não, aqui está o polo norte, aqui o polo sul, e ele enxerga a bobina assim, tá? Isso aqui é uma bobina assim. Pronto, isso aí é o que ele enxerga, né? Que observa. A bobina, digamos que seja esse caderno. Esse caderno ele é retangular, né? Mas se eu observo ele assim, tá? Eu vejo apenas uma linha, né? Então é isso aqui que o observador ele está olhando. Pois bem, então ó, vamos lá. O campo, veja só. Nesse ponto aqui, ó, a corrente ela está entrando, tá? Ó, que é essa parte aqui, ó, a corrente ela entra por aqui. E nesse lado aqui a corrente está saindo, tá certo? Corrente entrando, corrente saindo. Então as linhas de campo, elas apontam aqui, ó, para a direita, tá? Eu vou desenhar só uma linha de campo, tá? Ela sai do norte para o sul. Então o que acontece aqui? Nesta posição aqui, quando uma corrente elétrica ela entra aqui, ó, ela entra nesse ponto, então ó, corrente entrando, tá? Corrente entrando. O campo magnético é para a direita. Então a palma da minha mão aponta para baixo. Então a força magnética, tá? Nessa extremidade aqui da nossa bobina, ela vai apontar para baixo. Tá? Então a força magnética aqui, ó, vai apontar para baixo. Nesse caso aqui, na outra extremidade, o que nós temos? Nós temos, ó, campo saindo, né? Campo saindo não, é corrente saindo. O campo aponta para a direita, a palma da minha mão está para cima. Portanto, ó, a força magnética aqui, ó, vai ser para cima. Força magnética para cima. De maneira que essa força magnética para cima e a outra para baixo vai fazer isso aqui, ó, vai fazer com que essa bobina aqui, ó, ela rotacione, tá? Ela vai rotacionar, tá? Ela vai rotacionar. Então, ó, um instante depois, tá? Depois, o que acontece? Eu vou desenhar aqui somente a bobina, tá? Essa bobina ela fica assim, ó. Tá? Ela fica assim. Eu vou desenhar aqui uma posição, tá? Ela fica assim. Pronto. Então a força magnética ela ainda continua aqui, ó, apontando para cima, tá? E aqui, ó, apontando para baixo. Pronto. Só que nesse ponto aqui não tem como você não tem mais como rotacionar, né? Por exemplo, se eu puxo aqui, ó, esse caderno aqui para baixo e para cima, eu não tenho como rotacioná-lo, tá? Eu só rotaciono quando ele ainda tem uma certa inclinação em relação à força, tá? Neste caso não mais. Então, como é que essa força, tá? Ela vai permanecer rotacionando esta bobina. Como será isso? Bem, vai ser através da inversão, tá? Vai ser através da inversão da corrente. Ou seja, no motor, tá? Tem uma pecinha chamada comutador. Tá? Essa pecinha, ela tem o papel justamente de quê? De inverter, tá? De inverter o sentido da corrente. Ou seja, quando essa bobina ela executar essa rotação, tá? De 90 graus, a corrente dela, tá? O sentido da corrente dela vai ser invertido. Então vai passar a ser o que, ó? Vai passar a ser saindo aqui e entrando aqui. Tá? Saindo aqui e entrando aqui. De maneira que a força nesse ponto aqui, ó, ela vai ser para baixo, tá?
A força nesse ponto aqui vai ser para baixo e a força nesse ponto aqui, ó, vai ser para cima. Só que nesse caso você ainda pode perceber, é fácil de você notar que não existe ainda uma tendência de rotação. De maneira que se eu empurro essa parte aqui para baixo e essa parte aqui para cima, não existe uma rotação aqui, né? A menos que esse caderno aqui ele ceda, ele se incline um pouco, né? Porque se ele se inclinar um pouco aí rotaciona. Pronto. Só que como é que tem essa inclinação? É justamente através da inércia, né? Justamente através da inércia. Porque quando essa bobina ela dá esse giro de 90 graus, ela não dá e para imediatamente. Ela gira 90 graus e em seguida passa um pouquinho. Quando ela passa esse pouquinho, é justamente no momento em que a corrente ela inverte. Tá? Então, o que nós temos é esta configuração aqui, tá? No término dessa rotação de 90 graus. Quando a corrente inverte através do comutador, então nós ficamos com a força elétrica, força magnética aqui, e a outra aqui, nesta posição, que vai fazer com que essa bobina ela rotacione. E daí por diante, viu? E daí por diante, ela vai ficar sempre rotacionando, ou seja, o que acontece? Tá aqui, né? Rotaciona 90 graus. Né? Daí as forças inverteram, aí levou aqui, rotaciona 90 graus, as forças inverteram, rotaciona 90 graus, as forças inverteram, rotaciona 90 graus, e assim vai, tá certo? E assim vai. Uma maneira de você tornar esse giro mais contínuo, tá? Mais suave, é adicionar várias bobinas, que é justamente o que ocorre nos motores convencionais, tá? Em particular no motor do carrinho de controle remoto. Tudo bem? Bem, pessoal, então é isso, tá? Eu vou gravar outro vídeo aí, tá? E eu espero que essas coisas se esclareçam aí aos poucos na cabeça de vocês, tá bom? Eu vou procurar algum vídeo de simulação no YouTube, eu também vou compartilhar para que vocês observem, tá? E tentem compreender essa explicação, tá bom? Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.